Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter o toque de Midas, transformando tudo o que tocam em ouro, enquanto outras, talvez mais talentosas e trabalhadoras, passam a vida inteira lutando para pagar as contas? A resposta para essa pergunta não está na sorte, nem no destino, e muito menos na educação formal. A resposta está escondida nas páginas de um livro que não é apenas um manual, mas um verdadeiro projeto de engenharia mental que já vendeu mais de 30 milhões de cópias ao redor do mundo. Estamos falando de Quem Pensa Enriquece, a obra-prima de Napoleon Hill. Mas atenção, este não é um livro comum de autoajuda que promete dinheiro fácil caindo do céu. O que você está prestes a descobrir é o resultado de uma das pesquisas mais audaciosas da história da humanidade. Tudo começou com um desafio. Imagine um jovem Napoleon Hill, ainda no início de sua carreira, sentando-se frente a frente com Andrew Carnegie. Naquela época, Carnegie não era apenas um homem rico. Ele era o gigante do aço, um dos homens mais poderosos e abastados do planeta. Carnegie viu algo no jovem Hill e lhe fez uma proposta que mudaria o curso da história. Ele desafiou Hill a dedicar 20 anos de sua vida para entrevistar os 500 homens mais ricos e bem-sucedidos dos Estados Unidos. A missão? Descobrir se existia um padrão, uma fórmula mágica que pudesse ser ensinada a qualquer pessoa comum para que ela também pudesse alcançar a fortuna. Hill aceitou. E o que ele encontrou nessas 2 décadas de pesquisa é o que você terá em mãos ao comprar este livro. Hill descobriu que a riqueza não começa no bolso, ela começa na mente. E ele ilustra isso com histórias reais e verificáveis que vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre fracasso e sucesso. Uma das histórias mais impactantes que ele narra é a de R.U. Darby e seu tio. Eles foram tomados pela febre do ouro e, armados com pás e picaretas, foram para o oeste. Após semanas de trabalho árduo, encontraram um minério reluzente. Eufóricos, cobriram a mina e voltaram para casa para levantar dinheiro e comprar o maquinário necessário. Quando retornaram e começaram a escavar com as máquinas, a sorte parecia estar ao lado deles. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado para a fundição, mas então algo terrível aconteceu. O veio de ouro simplesmente desapareceu. Eles perfuraram desesperadamente, tentando reencontrar a fortuna, mas nada. Derrotados, venderam o maquinário a um ferro velho por uma ninharia e voltaram para casa. O homem do ferro velho, no entanto, teve uma ideia simples. Chamou um engenheiro de Minas para fazer uma análise. O engenheiro disse que o projeto havia falhado porque os donos anteriores não entendiam de linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio de ouro seria reencontrado a apenas 90 centímetros de onde os Darby haviam parado de perfurar. E foi exatamente lá que o ouro estava. O homem do ferro velho retirou milhões de dólares daquela mina porque soube procurar o conhecimento especializado antes de desistir. Darby perdeu uma fortuna porque parou a 3 passos do ouro. Quantas vezes você parou a 3 passos do seu objetivo? Este livro ensina como a persistência, quando combinada com o desejo ardente, torna o fracasso impossível. Mas quem pensa enriquece vai muito além da persistência. Hill desvenda 13 princípios, ou passos, em direção à riqueza. E um dos mais fascinantes e controversos é o que ele chama de o mistério da transmutação sexual. Hill teve a coragem de afirmar, após analisar figuras como Napoleão Bonaparte, George Washington e Abraham Lincoln, que a energia sexual é o estímulo mais poderoso que move o ser humano. A maioria dos homens desperdiça essa energia em excessos físicos, dissipando seu poder.
No entanto, Hill ensina que, se essa energia for redirecionada ou transmutada, ela se converte em criatividade, coragem e uma força de vontade inabalável. Ele observou que homens de grande sucesso raramente alcançam o auge antes dos 40 ou 50 anos, justamente porque levam tempo para aprender a usar essa energia para a criação de riqueza e não apenas para o prazer momentâneo. Outro conceito revolucionário que você encontrará é o da mente superior ou mastermind. Hill define isso como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Andrew Carnegie atribuiu toda a sua fortuna a esse princípio. Ele disse a Hill que não entendia nada sobre a fabricação de aço em si, mas tinha em sua equipe 50 homens que entendiam tudo sobre o assunto. A mente de Carnegie, somada à mente desses homens, criava uma terceira força, uma inteligência superior que nenhum deles possuía isoladamente. Ao ler este livro, você aprenderá como formar sua própria aliança de mente superior para multiplicar seu poder cerebral e financeiro. Hill também nos apresenta a história de Edwin C. Barnes, um homem que não tinha dinheiro, não tinha influência e nem conhecia Thomas Edison, mas tinha um desejo ardente de se tornar sócio do grande inventor. Barnes não queria trabalhar para Edison, ele queria trabalhar com Edison. Ele viajou em um trem de carga até o laboratório de Edison e se apresentou. Edison disse mais tarde que a aparência de Barnes era a de um vagabundo, mas a expressão em seu rosto era a de alguém decidido a conseguir o que queria. Barnes começou varrendo o chão, mas sua mente estava fixa na parceria. Quando a oportunidade apareceu, disfarçada de um fracasso, uma nova máquina que ninguém conseguia vender, Barnes viu sua chance. Ele vendeu a máquina com tanto sucesso que Edison lhe deu um contrato de distribuição nacional. Barnes ficou rico, mas, mais importante, ele provou que um impulso de pensamento, quando nutrido por um desejo que queima todas as pontes de retorno, pode ser transformado em realidade material. O livro aborda também a autossugestão, o mecanismo pelo qual você pode influenciar seu próprio subconsciente. Hill explica que o subconsciente não distingue entre um pensamento construtivo e um destrutivo. Ele aceita o que você lhe dá. Se você alimenta sua mente com medo e dúvida, o subconsciente trabalhará para materializar o fracasso. Mas se você seguir as instruções precisas de Hill para implantar a fé e o desejo de riqueza, seu subconsciente começará a lhe fornecer planos e inspirações para alcançar essa riqueza. Não é mágica, é psicologia aplicada. É aprender a ser o capitão da sua própria alma e o senhor do seu destino financeiro. Há um capítulo inteiro dedicado aos 6 fantasmas do medo: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Hill argumenta que você não pode acumular riqueza se sua mente estiver ocupada por qualquer um desses medos. Ele fornece um inventário de autoanálise para que você identifique qual desses inimigos invisíveis está sabotando seu progresso sem que você perceba. A clareza com que ele descreve os sintomas do medo da pobreza, como a falta de ambição, a indecisão e a procrastinação, é como um espelho que nos obriga a encarar nossas próprias limitações. Porque você deve comprar o livro físico e não apenas ouvir este resumo? Porque quem pensa enriquece não é uma leitura passiva. É um manual de instruções que exige estudo. Hill espalhou o segredo de Carnegie por todos os capítulos, mas nunca o nomeia diretamente. Ele diz que o segredo funciona melhor quando você o descobre por si mesmo,
quando ele salta das páginas diante dos seus olhos. Isso pode acontecer no primeiro capítulo ou no último. Você precisa sublinhar, anotar, reler e praticar os 6 passos práticos para a transmutação do desejo em ouro. Ler um resumo é como olhar a foto de uma refeição deliciosa. Comprar o livro e aplicar seus princípios é como sentar-se à mesa e comer o banquete. Se você está cansado de trabalhar duro sem ver resultados, se sente que tem um potencial inexplorado, se quer entender como homens como Henry Ford, que tinha pouca instrução formal, conseguiram construir impérios, você precisa deste livro. Napoleon Hill passou a vida inteira decodificando o sucesso para que você não precisasse gastar 20 anos tentando descobrir sozinho. O preço do livro é insignificante comparado ao custo da ignorância. A oportunidade está diante de você. Lembre-se da história de R.U. Darby e não pare a 3 passos do seu ouro. Adquira agora o conhecimento que criou mais milionários do que qualquer outro livro na história. A decisão é sua e a hora é agora.
Hill também nos apresenta a história de Edwin C. Barnes, um homem que não tinha dinheiro, não tinha influência e nem conhecia Thomas Edison, mas tinha um desejo ardente de se tornar sócio do grande inventor. Barnes não queria trabalhar para Edison, ele queria trabalhar com Edison. Ele viajou em um trem de carga até o laboratório de Edison e se apresentou. Edison disse mais tarde que a aparência de Barnes era a de um vagabundo, mas a expressão em seu rosto era a de alguém decidido a conseguir o que queria. Barnes começou varrendo o chão, mas sua mente estava fixa na parceria. Quando a oportunidade apareceu, disfarçada de um fracasso, uma nova máquina que ninguém conseguia vender, Barnes viu sua chance. Ele vendeu a máquina com tanto sucesso que Edison lhe deu um contrato de distribuição nacional. Barnes ficou rico, mas, mais importante, ele provou que um impulso de pensamento, quando nutrido por um desejo que queima todas as pontes de retorno, pode ser transformado em realidade material. O livro aborda também a autossugestão, o mecanismo pelo qual você pode influenciar seu próprio subconsciente. Hill explica que o subconsciente não distingue entre um pensamento construtivo e um destrutivo. Ele aceita o que você lhe dá. Se você alimenta sua mente com medo e dúvida, o subconsciente trabalhará para materializar o fracasso. Mas se você seguir as instruções precisas de Hill para implantar a fé e o desejo de riqueza, seu subconsciente começará a lhe fornecer planos e inspirações para alcançar essa riqueza. Não é mágica, é psicologia aplicada. É aprender a ser o capitão da sua própria alma e o senhor do seu destino financeiro. Há um capítulo inteiro dedicado aos 6 fantasmas do medo: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Hill argumenta que você não pode acumular riqueza se sua mente estiver ocupada por qualquer um desses medos. Ele fornece um inventário de autoanálise para que você identifique qual desses inimigos invisíveis está sabotando seu progresso sem que você perceba. A clareza com que ele descreve os sintomas do medo da pobreza, como a falta de ambição, a indecisão e a procrastinação, é como um espelho que nos obriga a encarar nossas próprias limitações. Porque você deve comprar o livro físico e não apenas ouvir este resumo? Porque quem pensa enriquece não é uma leitura passiva. É um manual de instruções que exige estudo. Hill espalhou o segredo de Carnegie por todos os capítulos, mas nunca o nomeia diretamente. Ele diz que o segredo funciona melhor quando você o descobre por si mesmo, quando ele salta das páginas diante dos seus olhos. Isso pode acontecer no primeiro capítulo ou no último. Você precisa sublinhar, anotar, reler e praticar os 6 passos práticos para a transmutação do desejo em ouro. Ler um resumo é como olhar a foto de uma refeição deliciosa. Comprar o livro e aplicar seus princípios é como sentar-se à mesa e comer o banquete. Se você está cansado de trabalhar duro sem ver resultados, se sente que tem um potencial inexplorado, se quer entender como homens como Henry Ford, que tinha pouca instrução formal, conseguiram construir impérios, você precisa deste livro. Napoleon Hill passou a vida inteira decodificando o sucesso para que você não precisasse gastar 20 anos tentando descobrir sozinho. O preço do livro é insignificante comparado ao custo da ignorância. A oportunidade está diante de você. Lembre-se da história de R.U. Darby e não pare a 3 passos do seu ouro. Adquira agora o conhecimento que criou mais milionários do que qualquer outro livro na história. A decisão é sua e a hora é agora.